Vamos partir! A derrota de Roma pelas tribos germânicas em 9 depois de Cristo acaba com a ilusão da superioridade moral dos romanos. O que Roma chama de civilização, seus vizinhos chamam de tirania. É uma lição que Roma parece destinada a repetir. Agora, no século I depois de Cristo, as forças de Roma encontram-se em uma terra lendária que ainda está fora de seu alcance. Britânia. Protegida por densas florestas e habitada por ferozes estranhos, ela fascina e aterroriza os romanos. E conquistá-la será um feito glorioso, digno de um magnífico imperador. Roma, ascensão e queda de um império. A invasão da Britânia. Por 6 séculos, o Império Romano curva o mundo antigo à sua vontade. Por volta do século IV depois de Cristo, ela se estende das areias da Arábia para a costa rochosa do Mar do Norte. A cada canto, ela seduz seus inimigos com comércio e luxúria. Tudo apoiado pelo pulso de ferro do mais disciplinado exército já visto pelo homem. Os romanos gostavam de pensar que haviam trazido a civilização a outros lugares. Ficavam orgulhosos com o fato de estarem governando bem. Acreditavam que Júpiter lhes deu esse poder. Governar era a sua verdadeira força. Os romanos acreditavam que este poder divino é investido ao imperador. Mas nem todos os imperadores são divinos. Em 41 depois de Cristo, os excessos do imperador Calígula abalaram Roma em seu âmago. Calígula foi um garoto mimado. Ele também pode ter tido uma doença mental. Sabemos de histórias como quando nomeou cônsul a um de seus cavalos, por exemplo. Ele constrói pontes, assim pode passar com sua carruagem por elas. Ele faz essas coisas bizarras e só para ter poder, para mostrar que tem poder. Um número significante de pessoas muito próximas a ele começam a sentir que existe perigo, que o imperador era instável demais, paranoico demais e provavelmente claramente louco demais. Membros da milícia de elite, como a guarda pretoriana, decidem que Calígula deve partir, antes que ele se volte contra eles. Decidem tomar uma atitude quando o imperador retorna de uma tarde de jogos. O biógrafo do século I, Suetônio, escreveu: Calígula fica se contorcendo no chão. Ainda estou vivo, ele grita. E diz em seguida, ataquem de novo. E ele sucumbe com mais 30 feridas. Foi realmente um momento crucial que revelou a sustentação militar do poder de um imperador, pela primeira vez de uma forma muito cruel e óbvia. Os pretorianos escolherão o seu próprio homem como o novo imperador. Por trás da cortina, agachado, eles encontram seu candidato, o tio de Calígula, Cláudio. Aqui está alguém que será facilmente controlado. Um marionete a ser manipulado. Ele babou, ele gaguejou, ele se contraiu. Talvez a única razão pela qual tenha sobrevivido tenha sido porque ninguém o levou a sério, ninguém o viu como um possível candidato. Salve, imperador! Confiantes de sua escolha, a guarda proclama Cláudio líder do maior império da Terra. Os membros mais velhos de sua casa, quando ele estava crescendo, haviam decidido não dar a ele significativa experiência administrativa ou militar. Quase todos os outros jovens da casa imperial foram empurrados muito rapidamente às posições públicas. Nada disso aconteceu com Cláudio. O imperador Cláudio tem muito que provar a seus súditos que acham que ele é incompetente. E para os pretorianos, que fizeram dele imperador, ele tem uma grande dívida. Um evento servirá para resolver isso. Salve, imperador! Honra e prêmios para os soldados, prestígio e dignidade para o imperador vitorioso. Uma conquista ativa de alguma área. Uma aventura militar ativa sempre será preferida economicamente pelo soldado romano. Psicologicamente, soldados não querem estar inativos. Psicologicamente, eles querem sair e lutar da melhor forma.
O mais espetacular na conquista será a batalha. A resposta do imperador Cláudio é tão audaciosa quanto inesperada. Britânia, a ilha violenta e remota que derrotou Júlio César quase 100 anos antes. O homem que a domar será maior do que o próprio César. Britânia, 43 depois de Cristo. Para liderar a expedição, Cláudio escolhe Plaucio, um eminente senador e um comandante de boa reputação. Ele leva 4 legiões para a terra desconhecida, perseguida por uma história perigosa. As tropas estão nervosas e amedrontadas. Esse tipo de medo do desconhecido, eu acho que não pode ser minimizado nesse tipo de encontro. Havia este medo real de que talvez alguma arma de destruição em massa do século I existisse do outro lado do canal. Correm boatos escusos sobre a temível magia dos druidas, os sacerdotes da religião difusa e sigilosa de Britânia. O sábio clássico Plínio, o ancião, escreveu: Britânia é fascinada pela magia. O monstruoso culto druida professa que o assassinato de um homem é a evidência da devoção. E comer a sua carne é muito benéfico. A evidência de sacrifício humano enche os soldados de repugnância e leva o imperador Cláudio a banir o druidismo. Vamos partir! Para qualquer culto religioso ser reprimido, deveriam estar sendo feitas coisas que os romanos não gostavam. Uma das coisas seria o sacrifício humano, que os druidas são acusados de fazer e eles poderiam estar envolvidos. Uma outra coisa poderia ser algum tipo de força desestabilizadora, política ou social. Política e magia, uma combinação mortal. Cautelosamente, os romanos marcham de sua posição provisória ocupada em Rutupiae, atualmente Richborough, em direção do Tâmisa, o rio que se limita com as vastas terras da poderosa tribo dos Catuvelaunos. Você entendeu? Entendi. Envolvido em mistérios druidas, Carataco, príncipe do povo Catuvelauno, não usa armadura. Em vez disso, ele confia na forte magia de sua pintura de guerra. Aparentemente era necessário muito estudo para os druidas serem capazes de dominar essas coisas. Talvez até 20 anos de aprendizagem para aprender os diversos textos, os poemas, os cânticos, as palavras de oração, a magia. Chamaremos isso de táticas de guerrilha de seus oponentes. Os sacerdotes druidas são líderes da rebelião contra os romanos. Eles passam livremente de uma tribo para outra, espalhando informações do inimigo e reunindo novos recrutas. Os druidas não eram apenas intermediários entre o povo e as mercadorias, mas eram juízes, eram líderes, eram indivíduos a serem considerados virtualmente em todas as áreas da sociedade céltica. Os druidas tinham uma participação, tinham poder. Vamos partir! Depressa! Togudum, irmão de Carataco e líder militar do reinado vizinho, chega com seus próprios soldados para dar apoio à resistência. Com suas forças combinadas, os príncipes enfrentam os romanos com suprema confiança. Os britânicos não tinham sido conquistados da última vez que os romanos passaram por lá. E é claro que estavam lutando em casa e conheciam o território. E tinham alguma experiência observando os romanos em ação. Por essas razões, eles podem ter se sentido mais confiantes e serem capazes de destruir as forças romanas quando elas chegaram. Gales tinha o terreno mais difícil e também tinha menos pessoas. Mas eram pessoas que estavam mais voltadas à guerra do que outras. Os soldados estavam sendo treinados para lutar em formações de longas legiões e ter as tropas auxiliares dos lados para serem capazes de agir em aberto. E isso funcionou. Funcionou no norte da África, funcionou no Oriente Médio, funcionou na Gália, funcionou um pouco menos na Alemanha e com certeza não funcionou nem um pouco na Britânia. Historiador do século III, Cássio Dio, escreveu:
Os bárbaros se refugiaram nos pântanos e florestas, esperando desgastar os invasores em esforços infrutíferos. Eles sabiam da terra firme e as passagens fáceis em sua região podiam ser encontradas. As tentativas romanas para segui-los não foram bem-sucedidas. Se você está combatendo os romanos, me parece que a estratégia inicial de Britânia era realmente muito boa. Eles permitiram que os romanos desembarcassem sem oposição e eu acho que o plano era fazê-los chegar e então retirá-los quando estivessem presos mais no interior e não pudessem escapar. Quando Britânia ataca, é com astúcia e crueldade. A disciplina dos soldados romanos é ótima, é bem conhecida, bem documentada. O fato de que os soldados romanos possam ser disciplinados mesmo no meio da pior das batalhas é extraordinário e certamente denota uma habilidade militar de liderança e de treinamento que estabelece o soldado romano como o melhor soldado na terra naquele momento e talvez de toda a história. Em um conflito após o outro, Plaucio sofre derrotas humilhantes, mas ele permanece destemido. O exército romano, acima de tudo, era paciente. Não existe dúvida de vitória decisiva, que essa vai ser uma campanha e a campanha vai durar muito. Afinal de contas, para onde os romanos tinham que ir? De volta a Roma, o imperador Cláudio se envaidece e prepara para si mesmo a invasão da Britânia. Logo ele irá ver pessoalmente ela se render. Pela primeira vez em sua vida, ele experimenta a aparência de guerreiro. Ele precisava demonstrar suas credenciais militares. Essa era uma parte essencial, estar aos olhos do público na Roma antiga, ser eficiente militarmente e ter alguma experiência em realização, preferencialmente a vitória em território inimigo. Cláudio planeja esmagar os bárbaros com a mais destrutiva e imponente arma do mundo clássico: a Batalha de Elefantes. Eles irão anunciar a grande entrada do imperador. Então Cláudio ensinará aos britânicos a se humilharem diante do onipotente Império Romano e exigir um pouco de glória para si mesmo. Em 43 d.C., o imperador Cláudio se prepara para conquistar a ilha da Britânia. Depressa! Ele manda seu general veterano Plaucio e 4 legiões para limpar seu caminho. No começo, os romanos, enganados pelos druidas, são atraídos ainda mais para dentro do território hostil. Mas agora Plaucio vê uma oportunidade de virar o jogo. Ele manda uma força especial de provincianos para lançar um ataque furtivo através do rio Tâmisa. O exército romano era composto de 2 tipos de soldados. Aqueles que eles chamavam de legionários, que eram os cidadãos romanos, e aqueles que eram chamados de auxiliares, que eram recrutados entre a população. Você entendeu? Entendi. Então Plaucio tem esses auxiliares nadando pelo Tâmisa. Não que os soldados romanos não pudessem nadar no Tâmisa. É que é mais perigoso, existe o potencial de perda de um grande número de tropas regulares. Então, por que não deixar os auxiliares fazerem isso? Como todos os druidas, os líderes militares Carataco e Togodúmino carregavam a água sagrada, acreditando que o rio poderia protegê-los de seus inimigos. Sem estarem contaminados por esta crença, os auxiliares romanos cruzam silenciosamente sem serem vistos o Tâmisa. Eles provaram ser muito bons na identificação dos tipos de exércitos que estavam enfrentando. Quão unidos eram esses tipos de exército que estavam enfrentando, quais eram suas armas e armaduras. Então operavam como exploradores e pareciam entender um pouco melhor quem eles estavam enfrentando e quais eram os números. Tendo descoberto o que precisavam, os auxiliares mataram os cavalos dos bárbaros, acabando com qualquer possibilidade de uma rápida retirada. Só agora Plaucio envia sua força completa para atacar os catuvelanos.
As tropas estão lutando corpo a corpo. Isso se torna uma grande confusão, onde você está apenas tentando usar a força bruta para esmagar o inimigo, assustá-lo, combatê-lo, forçá-lo a se afastar e aí persegui-lo. Mas no segundo dia, a vantagem muda para a direção dos romanos. O exército romano emergiria vivo e saudável no fim do dia e capaz de lutar de novo quando o outro lado estava cambaleando com os efeitos psicológicos e emocionais da devastação que os romanos causaram a eles. No massacre seguinte, Togodúmino é ferido mortalmente. Incapacitados, os sobreviventes desaparecem nos pântanos. As famílias dos líderes druidas despertam para uma nova realidade. A palavra catástrofe dispara pânico e uma escalada para a fuga. Carataco e sua família também devem fugir, ou enfrentar a humilhação e escravidão nas mãos dos romanos. Depressa! Vamos partir! Quando os romanos tinham uma vitória militar significativa, o general era tradicionalmente recompensado com o direito de ter o que nós acharíamos ser uma parada de papel picado, o que eles chamavam de triunfo. Se possível, o líder das forças conquistadas desfilava pela parada para mostrar em sua pessoa a subjugação ao povo estrangeiro e, tradicionalmente, aquela pessoa era então executada no fim da parada, como um inimigo do povo romano. Carataco não tem intenção de ser um troféu romano. Jurando vingança, ele reúne seus partidários e os leva a uma longa jornada para o oeste, para o país da colina acidentada onde o coração da instituição druida reside. Carataco presume corretamente que os romanos não o seguirão. Ao invés disso, eles se plantam nos bancos do Tâmisa. Depressa! O historiador do século III, Cássio Dio, escreveu: Por causa dos problemas que tinha encontrado no Tâmisa, Plaucio fica com medo. Ao invés de ir mais adiante, ele passa a guardar o que ele já tinha ganho e enviar para Cláudio. Mas é realmente o medo que impede Plaucio ou a política? Eu duvido muito que um homem com a experiência e habilidade de Plaucio teria ficado intimidado demais por um rio como o Tâmisa. Para mim, parece mais provável que ele tenha recebido ordens para que, uma vez que uma certa ponte tivesse sido estabelecida, uma vez que os romanos pudessem operar, o imperador o convocaria. E ele então apareceria em pessoa para estabelecer a credibilidade militar que ele tanto necessitava. O imperador Cláudio tenta navegar para a Britânia. O navio dele quase afundou na costa da Espanha, mas ele tem que marchar para Gessuriaco, na atual França, antes de finalmente cruzar o canal. É tarde na estação de campanha militar na época que ele chega. Sabemos que o imperador apareceu em grande estilo. Ele chegou com tropas de seus guarda-costas pessoais, a assim chamada Guarda Pretoriana. E ele também chegou com elefantes. O que foi isso? O que é uma grande coisa, porque o elefante não é um animal nativo da Britânia ou de nenhum lugar da Europa Ocidental. Assim, ao aparecer com elefantes, ele estava realmente anunciando sua presença e então supervisionou, de uma distância muito segura, a captura de várias vilas e cidades. A chegada surpresa de Cláudio, junto com a derrota humilhante de Carataco, incita muitos líderes militares britânicos a se entregar ao invés de lutar. Tome, segure. Nós, pessoas modernas, temos nossa ideia de liberdade. Isso faz parte da nossa personalidade, que não é necessariamente a personalidade de todos no mundo antigo. A maioria das pessoas simplesmente acostuma-se à sua nova liderança. Os impostos que estavam pagando para o líder A poderiam agora pagar ao líder B, e isso não importava muito. Se elas pudessem reduzir qualquer violência que pudesse ser feita contra elas pelo exército, principalmente aquele exército que não deveria estuprar ou pilhar ou destruir suas terras, por submissão elas o fariam. É uma bela estátua.
resistir aos romanos ou colaborar. No Reino do Norte, para os brigantes, a decisão aparece como uma sombra preocupante. A escolha será feita pela poderosa rainha Cartimandua. Os britânicos estavam dispostos a se levantar atrás de mulheres, que deveriam ter sido personalidades muito poderosas, que devem ter tido homens bem poderosos aos quais elas eram ligadas para estabelecerem seus estados. E elas devem ter sido capazes disso por meio da forçada personalidade, carisma e assim por diante, reorganizando seu povo atrás delas. O marido da rainha Venútius não tem dúvidas quanto ao caminho que os brigantes deveriam seguir. Ele se opõe aos romanos com todo o seu coração. Na área que se tornará conhecida como Gales, não há indecisão. Aqui, o mais violento dos líderes militares adere às formas antigas e rejeita veementemente o domínio imperial. Os druidas se voltam aos seus deuses para conduzir os romanos para longe de sua costa. No momento de necessidade, eles realizam o seu maior mistério: o sacrifício de um homem vivo. O exilado Carataco torna-se seu honrado agente. Sua paixão incendeia a resistência. Ele foi capaz de combinar algumas dessas tribos de povos tão distintos com uma postura anti-romana, criando um inimigo comum. Isso deve ter feito dele a pessoa britânica mais carismática da época. Porque como ele poderia sair e convencer tantos indivíduos a se oporem à máquina de guerra romana? Limitado pelo inimigo comum e sua antiga religião, os celtas prometem lutar até um fim sangrento. A vitória em batalha reestabelece a confiança entre as tropas romanas. Eles não temem mais a Britânia. Aos poucos descobrem que o pior ainda está por vir. Em 43 d.C., o imperador Cláudio exige a vitória na Britânia, mesmo que tenha acontecido uma rebelião nos arredores da ilha. Ele estabelece uma província romana com sua capital em Camulodunum, atual Colchester, onde ele recebe a lealdade de uma dúzia de reinos. O apoio desses novos aliados contra os rebeldes dá proteção para a inexperiente província. Roma e Itália, 44 d.C. Depois de apenas 16 dias em Britânia, Cláudio retorna a Roma. No total, ele havia partido há apenas 6 meses, mas em termos de supremacia, ele estava a anos-luz de onde havia começado. Ele é um conquistador. O valor da propaganda de tal viagem é extraordinário. E isso deu a ele uma elevação em relação à política das pessoas, de um modo que é similar a um presidente moderno visitando suas tropas em fila, mesmo que ele nunca vá para perto da batalha. O historiador do século III, Cássio Dio, escreveu: O Senado deu a ele o título de britânicos. Eles também votam que deveria haver um festival anual para comemorar a conquista e que aqueles arcos triunfais deveriam ser erguidos. Os maravilhosos monumentos conhecidos como Arcos do Triunfo têm uma altura de 20 metros. Ele consegue um arco do triunfo com uma inscrição comemorando suas proezas ao conquistar a Britânia. Este é um monumento permanente na cidade de Roma com o seu nome nele, que indica Cláudio como o grande general e um ótimo conquistador. Então as honras militares são o ponto principal da razão para ir à Britânia. E este é o objetivo principal, antes de mais nada, para dar a Cláudio aquele grau de, como eu digo, credibilidade militar, reputação militar que ele não tinha anteriormente. Para Plaucio, que o imperador deixa para trás como governador de Britânia, a comemoração deve ter parecido prematura. A qualquer momento que os romanos saiam de sua zona de segurança, se tornarão alvos de ataque de uma guerrilha bem orquestrada, inspirada por Carataco, o líder rebelde. Eles poderiam ter se comunicado por meio de corredores ou mensageiros e, de novo, conhecendo a terra,
Conhecendo quais os caminhos mais rápidos entre as diversas partes da Britânia, então teriam uma vantagem em conseguir informações entre as diferentes partes da ilha. Algumas das maiores emboscadas da história surgiram de simples troncos sendo empurrados ou pedras sendo jogadas nos soldados de cima de montanhas. Então aqui está o romano. Ele tem a sua lança convencional, tem sua espada curta que ele usava para combates próximos e de repente tem pedras sendo atiradas nele, tem lanças sendo jogadas nele, machados sendo jogados nele, tem árvores despencando, todas essas coisas provocando baixas. Depressa! Os britânicos superaram os romanos porque conheciam o terreno com os seus generais locais. Os generais britânicos inspiravam suas tropas, fazendo discursos nos quais eles os advertiam para repelir os que queriam escravizá-los, estrangeiros que buscavam conquistá-los. Carataco era muito eficiente em combate. Acho que isso é o que chamamos de guerrilha de combate. Os romanos, com certeza, chamavam isso de terrorismo ou rebeldia. Ele poderia ter chamado isso de resistência e foi bastante eficaz. Muitas vezes, os rebeldes desapareciam nas florestas depois de um ataque. Pálcio deve aniquilar a resistência ou observá-la destruir sua nova província. Isso significa que os oficiais em terra tinham que tomar decisões que não estavam diretamente escritas em nenhum manual de treinamento que eles tivessem pensado, mas, na verdade, tinham que se adaptar ao terreno e também às táticas. Chamaremos isso de táticas de guerrilha de seus oponentes. Em 45 d.C., ele envia uma onda de tropas de seus quartéis generais em Camulodunum. 3 legiões marcham para o sul, oeste e norte. A 9ª se dirige para a terra dos brigantes. Os corajosos brigantes controlam o lado norte, uma importante proteção para os outros bárbaros. Para o embaixador romano, a cooperação da rainha Cartimândua é a chave. Você está tentando dividir e conquistar. Você está tentando separar e isolar grupos individuais, dominá-los e ter amigos nos campos de casa. É uma grande vantagem. Cartimândua aceita a oferta imperial. Afinal, com uma legião pronta para atacar, suas opções são limitadas. O que de bom você está fazendo para o seu povo se a escolha não é entre liberdade e conquista, mas entre colaboração ou destruição? Para alguém como Cartimândua, a colaboração com Roma permitiu a ela permanecer em uma posição de autoridade e arriscar muito menos, talvez pessoalmente, do que se tivesse tentado lutar. Venutius, o consorte da rainha, se opõe veementemente à decisão dela, e ele não está sozinho. É vantagem para os romanos fazer esses acordos. O problema, é claro, é que às vezes, como com Cartimândua, você tem uma divisão interna onde o marido se volta contra ela. Agora já chega. Venutius se irrita profundamente, mas no momento ele tolera a vontade da rainha. Agora já chega. Está me ouvindo? Com rancor, mas não vencido, ele espera os eventos para mudar. Os romanos atravessam o país dominando uma vila após a outra. A coisa principal para o governador romano, particularmente em uma província que acabou de ser estabelecida, é manter a estabilidade. Ele tem que tentar fazer ligações com a comunidade local. Então, qualquer tipo de romanização, deixando o povo local se sentir confortável com os romanos por lá, é a vantagem deles. Para aqueles que cooperam, a mão romana é suave. Para aqueles que resistem, a vingança é rápida. Os soldados caçam os rebeldes e ensinam a eles a justiça imperial na ponta de uma lança. A cada esquina surgem os encrenqueiros. Vem aqui! Vem aqui!
Mas os legionários encontram também potencial de transformação. Lentamente, mas de forma segura, eles expandem o domínio romano, ganhando mentes e corações por onde passam. Roma e Itália, 47 depois de Cristo. Na área da política romana, o general Plaucio é um herói. 4 anos depois da invasão, um Cláudio agradecido vai chamá-lo em casa. Ele também traz os seus prisioneiros britânicos para o ringue do gladiador. 4 anos é o padrão para uma pessoa estar no comando de uma província ou de um exército como aquele. Então, mais alguém poderia chegar e você não quer que uma pessoa fique no comando tempo demais. No caso das tropas se tornarem atacáveis demais para o seu comandante, se isso acontecesse, eles podiam começar a pensar que aquele comandante poderia ser um bom imperador. O historiador do século III, Cássio Dio, escreveu: Nos combates de gladiadores, muitas pessoas tomam partido, incluindo os prisioneiros britânicos. Plaucio costumava ter muitos homens nesta parte do espetáculo e tinha orgulho do fato. O esporte sangrento da arena confirma a superioridade de cada coração romano. Os bárbaros são presa fácil para o divertimento deles. Em 41 depois de Cristo, os romanos reivindicavam a parte sul da Britânia. Alguns líderes, como a rainha Cartimândua de Brigantes, vinham para o lado imperial voluntariamente. Mas muitos escolhiam lutar com o príncipe rebelde Carataco. O trabalho de pacificação de uma população ao ponto dos exércitos romanos poderem ser retirados de uma província era um processo árduo. Os romanos devem ter observado por muito tempo o processo de anexação e conquista. Depressa! Eles devem fazer isso quando enfrentam um oponente carismático como Carataco. Carataco pode ter feito a mais significante das rebeliões. Ele parecia ter sido capaz de combinar a maioria do povo britânico e eles tiveram sucesso. Britânia, 47 depois de Cristo. As vilas romanizadas cambaleavam sob os ataques audaciosos de Carataco. A sua surpreendente sequência de vitórias o tornou o primeiro dentre os chefes britânicos. Todos contavam com ele para tirar os invasores de suas margens. Em novembro, quando ele soube que um novo governador romano foi designado para a Britânia, Carataco lança seu mais rancoroso ataque. O novo governador Escápula tem uma recepção sangrenta em sua província. Mas as coisas não acontecem como Carataco prevê. As tropas romanas nunca vacilam. Escápula entrega a Carataco sua primeira grande derrota da revolta. Ainda assim, o líder rebelde permanece desafiador. Carataco se retira para o sul de Gales e inicia ali uma revolta. Conforme se espalha para o norte através da cidade de Colina, Escápula tira a 9ª Legião para fora de Brigantes e se dirige para o oeste. Tudo o que ele encontra são mulheres e crianças. Os rebeldes tinham desaparecido como fumaça nas colinas. A rebelião de Welsh floresceu como quase todas as rebeliões em Gales irão florescer no início do período moderno, simplesmente porque é difícil lidar com os rebeldes. Agora eles têm que ir para as montanhas, florestas e ilhas e descobrir onde esses rebeldes estão e assim eliminá-los. Na verdade, não é diferente da situação que os soldados americanos encontraram em histórias populares como o Vietnã, onde os americanos se viram lutando em terreno de floresta, onde a qualidade do seu treinamento em outro lugar não os preparou para a habilidade do inimigo de se fundir com o cenário. A solução de Escápula é obstruir seus esconderijos. Ele destrói cada vila rebelde e segue adiante. Mas atrás dele, ataques desleais ameaçam uma segunda rebelião.
Nas florestas de Brigantes, os druidas estão reunidos. O povo de Brigantes vê os romanos se dirigindo para Gales, que é um território muito difícil, e dizem: bom, essa é uma boa chance. Quando estiverem ocupados por lá, podemos causar problemas atrás e ter alguma vantagem. Se fossem pegos, talvez, entre duas forças, seriam destruídos. Para fazer esta segunda rebelião funcionar, um nobre é vital, Venútius, marido da colaboradora rainha Cartimândua. Venútius, marido de Cartimândua, é claro, foi uma figura significativa. Ele propriamente não possuía uma posição hereditária, mas ele era talvez o líder masculino de mais alto posto no reino. E como tal, sua ruptura com sua esposa proporcionou um foco muito significativo para alguém com aspirações para a rebelião. Os nobres rebeldes discutem o nome de Venútius e a lealdade. Quem, afinal, se beneficiaria mais se sua esposa rainha fosse derrubada? Mas eles subestimaram o alcance de Cartimândua. Ela tinha espiões em todos os lugares. Quando os nomes dos líderes são revelados pelo próprio servo de seu marido, ela descobre que seus mais valiosos guerreiros estão envolvidos. Desesperada, ela volta para Roma. Reis e rainhas dependentes, chefes que apoiam os romanos, estão apoiando-os porque os romanos fizeram algum tipo de acordo. Em outras palavras, nós viremos em seu auxílio. É um tipo de acordo existente. Através do enviado romano, ela manda uma mensagem para Escápula. Ele deve retornar a Brigantes imediatamente e honrar a promessa de Roma de protegê-la. O momento não poderia ser pior para Escápula. Ele não tem escolha a não ser partir de Gales e marchar com a 9ª Legião de volta para o leste para apoiar a rainha. Sua partida cria uma abertura para Carataco e os rebeldes de Welsh. Com os romanos retirando-se, guerreiros de toda a Britânia se unem a Carataco. Eles trazem suas armas, crenças antigas e suas famílias. Desta vez, a resistência não vai desaparecer. Carataco ordena às suas tropas que cavem trincheiras. O historiador clássico da corte, Tácito, escreveu: Ele selecionou um lugar onde numerosos fatores o ajudariam e se escondeu. E todas as defesas foram fortemente controladas. Uma posição defensiva entrincheirada como aquela dá uma enorme vantagem para o defensor, e ele tinha toda a razão de acreditar. Talvez nessa ocasião, dadas as circunstâncias que ele tinha escolhido e preparado, ou talvez os romanos pudessem vacilar. Eu acho que Carataco tinha a expectativa de que pudesse vencer. A última chance para a independência da Britânia encontrava-se num momento de frágil esperança. Em nome do imperador Cláudio, Roma entra no 6º ano da amarga conquista da Britânia. O imperador romano havia imaginado, e de fato funcionou, falando muito francamente, como o comandante principal do Império Romano. O imperador foi, por fim, concebido para ser o responsável pelo sucesso ou falha de qualquer iniciativa feita pelo Estado romano. Para lançar uma sombra na tênue permanência de Cláudio no trono, o caos na Britânia continuava. Britânia, 49 depois de Cristo. Cartimândua, a rainha do norte protegida por Roma, exige que o império a defenda em seus assuntos de guerra. Ela e seus seguidores se trancam em sua fortaleza esperando que o general romano Escápula os resgatem. Resumindo, Escápula aniquila os assuntos de amotinação e traz para Cartimândua a cabeça de seu líder. O consorte real Venútius é ultrajado. Sua compaixão pela resistência torna-se mais forte. Finalmente, Escápula marcha para Gales com a 9ª Legião. Desesperado para acabar com Carataco, ele dobra o contingente de sua tropa, ordenando que a 20ª Legião também saia de Camulodunum. Em 50 depois de Cristo, com a honra do Império pesando sobre ele, Escápula lidera milhares de homens, os mais altamente treinados na terra, contra um inimigo bem entrincheirado e determinado. Pode ter sido possível para um homem como Escápula persuadir Cláudio que falar
Sob circunstâncias particulares, teria sido aceitável. Mas o que estava em jogo, além, digamos, da vida e da morte, era a sua chance de um posto mais alto depois deste. A falha não é uma opção, mas a vitória não será fácil. O biógrafo clássico Tácito escreveu: Nossos soldados chegaram à muralha, mas numa troca de arremessos eles ficaram piores em feridos e mortos. Os romanos simplesmente se reagruparam e voltaram mais uma vez. Roma assume o controle. Roma se torna Roma, a máquina de guerra. E não existe futuro para a rebelião. E é assim precisamente que a história é contada. Eles realmente queriam pegar os britânicos e finalmente terminou essa coisa. Acho que a veemência e agressividade do ataque foram tão fortes que os britânicos ficaram assolados. Aquele mais afortunado tinha uma morte rápida. O restante logo era capturado. Humilhação, escravidão e ritual de assassinato esperavam os capturados. Para o seu horror, Carataco percebe que sua esposa e filhos estavam entre eles. Carataco escapa. Extraordinariamente. Ele foge e faz todo o caminho até o reino de Brigantes. Embora sua rainha Cartimândua seja uma colaboradora romana. O marido de Cartimândua, Venútius, é um conhecido patriota e se opôs às políticas colaboracionistas dela com os romanos. Eu sugeriria que Carataco não fugiu de Cartimândua, mas de Venútius, na esperança de que talvez ganhasse seu apoio e talvez convencesse Cartimândua a mudar finalmente. Cartimândua não cede. Ela é uma criatura de Roma. A rainha trai Carataco, o herói da resistência, para sedimentar sua posição como amiga de Roma. Esta escolha desagrada seu marido Venútius. Roma e Itália, 51 d.C. Desfilando pelas ruas de Roma, Carataco e sua família emocionam os cidadãos. O historiador Tácito escreveu: A reputação de Carataco havia se espalhado para além das ilhas e através das províncias vizinhas à Itália. Essas pessoas estavam curiosas para ver o homem que tinha desafiado nosso poder por tantos anos. Até mesmo em Roma, seu nome significava alguma coisa. Este foi o símbolo da vitória deles. Você sabe que aqui está um inimigo marchando pelas ruas em submissão. O que normalmente acontecia aos inimigos de Roma era que eram trazidos para a prisão e colocados num buraco e sufocados. Mas dessa vez isso não aconteceu. Ao invés disso, Carataco foi levado a Cláudio numa espécie de grande tribunal ou tablado e então ele fez um discurso emocionado. E se acreditamos em Tácito, o discurso foi sobre a necessidade de resistir à dominação e que se ele permitisse que Carataco vivesse, ele seria um símbolo vivo da clemência de Cláudio. Oferecer piedade implica em superioridade, e acima de tudo é assim que os romanos se veem, superiores. Comovido pelo discurso de Carataco, Cláudio concede a ele e a toda a sua família o perdão. Ele deve ter sido levado para uma vila em algum lugar nas vizinhanças de Roma, onde poderia ter vivido sua vida em relativo conforto. Mas é claro, sem liberdade. Em uma gaiola dourada. A adaptação de Carataco está finalmente completada. A romanização da Britânia não foi tão suave. Depois de uma década, os rebeldes surgiriam de novo, desta vez com Venútius como seu líder. Até um século mais tarde, a fronteira do norte permanecerá indomável. Ela nunca foi completamente romanizada, é apenas muito distante. E os romanos irão ter que construir o muro de Hadrian para manter os invasores afastados do norte. Será difícil manter e finalmente eles irão abandoná-lo. E, francamente, não sobrou muita coisa do domínio romano em Britânia. Conquistada para apoiar a reputação de um imperador, a ilha perdeu homens e recursos por séculos. E
Quando Roma caísse finalmente, a Britânia seria a primeira a voltar ao seu estado bárbaro. Significativa experiência administrativa ou militar. Quase todos os outros jovens da Casa Imperial foram empurrados muito rapidamente às posições públicas. Nada disso aconteceu com Cláudio. O imperador Cláudio tem muito que provar a seus súditos que acham que ele é incompetente. E para os pretorianos, que fizeram dele imperador, ele tem uma grande dívida. Um evento servirá para resolver isso. Salve o imperador! Honra e prêmios para os soldados, prestígio e dignidade para o imperador vitorioso. Uma conquista ativa de alguma área. Uma aventura militar ativa sempre será preferida economicamente pelo soldado romano. Psicologicamente, soldados não querem estar inativos. Psicologicamente, eles querem sair e lutar da melhor forma. O mais espetacular na conquista será a batalha. A resposta do imperador Cláudio é tão audaciosa quanto inesperada. Britânia, a ilha violenta e remota que derrotou Júlio César quase 100 anos antes. O homem que a domar será maior do que o próprio César. Apoiado pelo pulso de ferro do mais disciplinado exército já visto pelo homem. Os romanos gostavam de pensar que haviam trazido a civilização a outros lugares. Ficavam orgulhosos com o fato de estarem governando bem. Acreditavam que Júpiter lhes deu esse poder. Governar era a sua verdadeira força. Os romanos acreditavam que este poder divino é investido ao imperador. Mas nem todos os imperadores são divinos. Em 41 depois de Cristo, os excessos do imperador Calígula abalaram Roma em seu âmago. Calígula foi um garoto mimado. Ele também pode ter tido uma doença mental. Sabemos de histórias como quando nomeou cônsul a um de seus cavalos, por exemplo. Ele constrói pontes, assim pode passar com sua carruagem por elas. Ele faz essas coisas bizarras e só para ter poder, para mostrar que tem poder. Um número significante de pessoas muito próximas a ele começam a sentir que existe perigo, que o imperador era estável demais, paranoico demais e provavelmente claramente louco demais. Membros da milícia de elite, como a guarda pretoriana, decidem que Calígula deve partir, antes que ele se volte contra eles. Decidem tomar uma atitude quando o imperador retorna de uma tarde de jogos. O biógrafo do século I, Suetônio, escreveu: Calígula fica se contorcendo no chão. Ainda estou vivo, ele grita. E diz em seguida, ataquem de novo. E ele sucumbe com mais 30 feridas. Foi realmente um momento crucial que revelou a sustentação militar do poder de um imperador, pela primeira vez de uma forma muito cruel e óbvia. Os pretorianos escolherão o seu próprio homem como o novo imperador. Por trás da cortina, agachado, eles encontram seu candidato, o tio de Calígula, Cláudio. Aqui está alguém que será facilmente controlado. Um marionete a ser manipulado. Ele babou, ele gaguejou, ele se contraiu. Talvez a única razão pela qual tenha sobrevivido tenha sido porque ninguém o levou a sério, ninguém o viu como um possível candidato. Salve o imperador! Confiantes de sua escolha, a guarda proclama Cláudio líder do maior império da Terra. Os membros mais velhos de sua casa, quando ele estava crescendo, haviam decidido não dar a ele Vamos partir! A derrota de Roma pelas tribos germânicas em 9 depois de Cristo acaba com a ilusão da superioridade moral dos romanos. O que Roma chama de civilização, seus vizinhos chamam de tirania. É uma lição que Roma parece destinada a repetir. Agora, no século I depois de Cristo, as forças de Roma encontram-se em uma terra lendária que ainda está fora de seu alcance. Britânia. Protegida por densas florestas e habitada por ferozes estranhos, ela fascina e aterroriza os romanos. E conquistá-la será um feito glorioso, digno de um magnífico imperador. Roma, ascensão e queda de um império.
A invasão da Britânia. Por 6 séculos, o Império Romano curva o mundo antigo à sua vontade. Por volta do século IV depois de Cristo, ela se estende das areias da Arábia para a costa rochosa do Mar do Norte. A cada canto, ela seduz seus inimigos com comércio e luxúria. Tudo Britânia, 43 depois de Cristo. Para liderar a expedição, Cláudio escolhe Plaucio, um eminente senador e um comandante de boa reputação. Ele leva 4 legiões para a terra desconhecida, perseguida por uma história perigosa. As tropas estão nervosas e amedrontadas. Esse tipo de medo do desconhecido, eu acho que não pode ser minimizado nesse tipo de encontro. Havia este medo real de que talvez alguma arma de destruição em massa do século I existisse do outro lado do canal. Correm boatos escusos sobre a temível magia dos druidas, os sacerdotes da religião difusa e sigilosa de Britânia. O sábio clássico Plínio, o ancião, escreveu: Britânia é fascinada pela magia. O monstruoso culto druida professa que o assassinato de um homem é a evidência da devoção, e comer a sua carne é muito benéfico. A evidência de sacrifício humano enche os soldados de repugnância e leva o imperador Cláudio a banir o druidismo. Vamos partir!